Um dos livros mais estranhos que eu publiquei chama-se A Rebelião dos Elétrons. Esse eu não conhecia, não. Eu tenho Dos elétrons? 9 livros sobre isso, só lancei um. Qual que é o conceito aí, sem dar spoiler, né? Pô? Vamos lá. Não posso dar spoiler. Não tem problema, vontade, né? Não tem problema. Tem gente que não gosta de falar, que fala, se eu falar, eu não vou querer comprar. Não, mas meus livros ninguém compra mesmo, então eu não tenho nenhum problema. Eu não me considero escritor, e nem muito bem. Eu sou um escrevente, que eu sou obrigado a encarar certos assuntos. É um escriba ali que como eu sei que a contemporaneidade não valoriza aquilo que eu faço, eu sei que eu estou escrevendo para mim mesmo algo... Entendi. Isso não tem nenhum problema. A ciência diz que a quantidade de elétrons que existiu no início é a mesma que existe hoje, que nenhum elétron novo é criado, nenhum elétron dos que existem morre, ou seja, nada se cria, nada se perde. Mas tudo se transforma. O que diabo se transforma? Não é a quantidade de elétrons. Charron é um físico nuclear francês que nos anos 70 do século passado descobriu que o elétron tem memória. Isso é surreal, né? Memória quântica. E como os elétrons todos estão entrelaçados, o que um fofoca, o outro sabe da fofoca. Aí tem um entrelaçamento quântico, né? Entrelaçamento quântico, pouco importa a distância. Sim. É instantâneo, a informação. Isso arrebenta com a ideia também da velocidade da luz, né? Porque se algo que acontece com uma partícula do outro lado do universo acontece imediatamente aqui, como é que essa distância foi percorrida, teve que vir por fora do universo. Não está baseado na distância igual a velocidade vezes tempo. Aí são as partículas superluminais, que existiam antes do bóson de Higgs transformar as partículas superluminais em luminais para adquirir massa, para uma bater na outra e formar o mundo material. Perfeito. Mas, indo para o meu livro, o que é que eu abordo? A rebelião dos elétrons, né? Aí eu tenho que juntar isso com informações que eu lido, que não são... Fofocas espirituais? E também não tão espirituais assim. Qual é o problema? O problema é que os elétrons... Eu vou usar um contexto aqui de Schopenhauer para a gente entender. Schopenhauer diz que, observando o mundo, a grande tristeza que ele sente é porque a dor da presa é sempre muito mais forte do que o prazer do predador. Exato. Então, quando um jacaré come um pato, a dor do pato é sempre muito maior do que o prazer. A satisfação do jacaré. E tanto a satisfação do jacaré quanto a dor do pato, os elétrons registram. Porque os elétrons registram tudo. São os registros acásicos. Acásticos, sim. É isso aqui. Sim. Eu vou ter que voltar nesse assunto depois, hein? Só que os elétrons chegaram num ponto de que não suportam mais memorizar o sofrimento. Tá. Aí os elétrons fizeram uma reunião. Disseram que diabos a gente faz? Estamos saturados. Não suporto mais. Não tem como criar nenhum para nos substituir. A gente também não morre. O que diabos a gente faz? Nós temos que modificar algumas regras. Então a pergunta é, o que é que nós teríamos que fazer para sofrermos menos em termos de sermos obrigados a carregar tanta memória ruim? Resposta, quanto menos ser vivo tiver no universo, menor será a nossa carga, já que tudo que é ser vivo desse universo tem essa mania de o forte ferro mais fraco. Então vamos trabalhar no sentido de atrapalhar... Reduzir a população. Não vamos matar ninguém, que a gente não pode, mas a gente pode evitar que nasça. Vamos diminuir a fertilidade, por exemplo. Então, assim, testosterona mais baixa. Nesses institutos espirituais, em que parte de minha vida se passa e é uma loucura, e eu não posso falar disso, porque eu não tenho como provar. Institutos espirituais, você diz é no espiritual. No plano espiritual. Realidade simultânea, paralela. Os debates que rolam lá. Seria isso? Basicamente. Tá. Os elétrons começaram a tomar iniciativas no âmbito da premissa deles. E o que nós chamamos de homoafetividade nada mais é do que uma expressão da rebelião dos elétrons para encontrar maneiras, modos
estratégias de diminuir a reprodução. Não, uma coisa que é impressionante, eu vejo, por exemplo, geração do meu pai para minha geração. Minha geração tem metade dos espermatozoides que meu pai tinha. Então a capacidade de gerar filhos é metade. Então, nesse livro, eu coloco os elétrons como responsáveis por uma série de modificações que a evolução biológica, e num outro livro que eu publiquei, nem Deus, nem Javé, nem Darwin, 2 pontos, a evolução possível. Nesse livro eu também abordo esses assuntos, mostrando que esses seres minúsculos, aí, elétron não é um ser. Eu sei Mas que ele tem não uma consciência. Mas tem uma consciência. Pelo menos a física quântica dá a entender isso. Tem uma consciência. Por mais materialista ou naturalista que o físico seja, ele vai ter que reconhecer que existe um comportamento que denota consciência. Então, assim, este livro é o primeiro de uma série de 9. Em que eu analiso todas essas A Rebelião dos Elétrons é o volume 1. É o primeiro. Tá. Eu imaginei algo assim, um elétron no divã, né? Porque o elétron tá com tanto sofrimento, né? Você precisa elaborar os seus, em termos de pulsões. Em termos de mitologia, você sabe o que é o elétron? Corresponderia, digamos, faz de conta que eu sou o criador. Tá. Aí criei algo, os 100 bilhões de neurônios foram chupados para dentro do algo e se fragmentaram. Então os elétrons seriam esses pedacinhos fragmentadas, os fractais da mente do Criador. Como lá na mente estavam todos juntos, eles continuam juntos, daí o entrelaçamento quântico, mas dentro do loop mental do Criador. Cara, as mitologias propuseram esse tipo de pensamento há milênios. É ancestral, né? Hoje nós temos a física quântica que nos ajuda com conceitos, mas os caras imaginaram isso lá atrás. Como é que diabos nós jogamos isso fora, dizendo que Allan Kardec, na revelação, no livro dos Espíritos, quando ele codificou a revelação espiritual, os Espíritos explicaram que antes do surgimento do nosso universo já existia um contexto espiritual, ad eternum, incriado, perfeito, blá blá blá, que se chama espiritualidade superior, paraíso original. Aqui não tem entropia. Mas, quando alguém de lá resolveu criar algo e deu problema, esse looping mental que surgiu com a ideia original do que foi pensado, mas não finalizado por esse ser criador, a ideia escapuliu da mente dele, se tornou um looping mental e tragou o autor para dentro, mas na hora em que esse eu foi caindo, ele olhou para o que estava programado, que ele havia pensado, mas não teve tempo de finalizar, e resolveu improvisar ao lado do que ele havia pensado um novo, entre aspas, universo. Então, por isso eu ia te perguntar sobre isso. O Big Bang, ou seja, a energia Rajas, terminou produzindo matéria e antimatéria, ainda que uma porrada de matéria, ao se encontrar com antimatéria, se autodestruiu, mas sempre sobra um átomo daqui, um antiátomo dali. Então surgiram 2 universos gêmeos, não porque sejam iguais, são diferentes, mas são gêmeos porque surgiram na mesma hora, do mesmo evento. Você crê que existe só 2? Dentro dessa criação. Nessa aqui, só tem 2? Só 2. Tá. Só que essas 2 criações, esses 2 universos, estão dentro de uma blindagem e os espíritos tiveram que criar dentro dessa blindagem um tipo de espiritualidade não perfeita como a de lá, mas que fosse uma sombra, que desse guarida para o trânsito espiritual que sustenta a vida nesses 2 universos. Entendi. Então Kardec chamou isso de erraticidade. É um tipo de espiritualidade em que um espírito que está sustentando o corpo transitório de um ser humano cuja personalidade é de um assassino, digamos, fez mal a muita gente, esse espírito ele recebe o retorno disso, se infecciona, ele não pode permanecer no paraíso. Então ele tem que ter uma outra residência espiritual. Seria a erraticidade. Aqui a entropia... mas aí o umbral seria esse outro universo? O umbral faz parte da erraticidade. Entendi. Mas a erraticidade significa que tem 2 universos ou significa o segundo universo? A erraticidade é o tipo de espiritualidade que envolve os 2 universos. O material e o antimaterial. Tá bom.
entendeu? Entendi. É como se fosse o paraíso e essa blindagem, que é caos, e dentro dessa blindagem teria uma espiritualidade própria envolvendo esses dois universos que surgiram juntos. Quando você diz paraíso, é aquele original onde a entropia não atua. Exatamente. Tá. Que é a realidade primeira. Original. Perfeita, imutável, ou seja, não há transformação. Perfeito. Então, que não está submissa ao tempo. Exatamente. Ela é para além do tempo. Seria uma eternidade. Sei. A entropia ela tem a ver com transformação, com reciclagem, com finalização. Então é típica do que existe dentro do caos. Então, mas o Shiva, ele não é... Porque ele não é só o destruidor, ele também reconstrói, né? É a chamada destruição criativa. Que é o que o Freud fala criativo. De Eros e Thanatos, né? Aquela mesma ideia, que está impregnada em todas as mitologias. Pulsões de vida, pulsão de morte, né? Exatamente. Que o Freud fala. Então, nessa ideia de que eles vão tentar ressuscitar ou reconstruir o programador original que está fragmentado, isso é uma ruptura do Nirvana, é uma ruptura desse ciclo, né? O ciclo vai chegar um momento que ele vai passar a ser algo novo. Seria isso? Em tese, espera-se que no grande pralaya, que seria o final dessa criação... O Ragnarok, por exemplo, da mitologia. O Ragnarok já houve. Já houve? Segundo o que se sabe, nesses circuitos, o Ragnarok ocorreu há 300 milhões de anos atrás, na chamada região Yggdrasil. Sim. Que seria uma região que uniria esses dois universos da seguinte maneira: 8 níveis de moradas do universo antimaterial vinculadas a uma do nosso universo. Os 8 são Asgard, Midgard, é isso? Midgard é a única do nosso universo. É a Terra, né? É a nossa dimensão. O pior é que é Marte. Midgard é Marte? Na época, quando a Bifrost, que na mitologia nórdica era aquela ponte que unia essas 9 faixas de realidade. Sei. 8 realidades antimateriais de corpos de plasma onde moravam elfos, gigantes, blá blá blá. Aí tem Jotunheim, né? Aquelas... Jotunheim, Niflheim. Tem o Hell, que é o inferno. Tudo isso aqui é lá. Sim. Mas Midgard seria o nosso universo material, e do universo material, o Axis Mundi, na época era Marte. Midgard. E nessa ideia, Marte tinha vida e houve uma grande guerra que colapsou completamente. 300 milhões de anos atrás houve o Ragnarok. Bombas destruíram todas essas dimensões. 9 civilizações que existiam nas dimensões. Não destruiu as dimensões, destruiu as civilizações que Mas essas 9 estariam dentro do nosso universo? 8. No universo vizinho, só uma no nosso. Então, Brandenburg é um doutor PhD da NASA. Sei. E quando aquele rover foi para Marte, encontrou na superfície de Marte a vitrificação da superfície, que só acontece aquele tipo de elemento químico como resíduo de explosões atômicas não naturais. Mas você crê que ainda tem... Aí Brandenburg disse que aquela cicatriz que tem 780 quilômetros no equador de Marte foi essa bomba que teria vindo, sabe-se lá de onde, que explodiu a uns 70 quilômetros, 700 quilômetros, e ainda assim rasgou Marte no meio. Então a vida que existia na superfície, a atmosfera ferrou, mas tem vida no subsolo. No subsolo, segundo as fofocas. Sim, mas nesse sentido, eu vou te fazer uma pergunta que é algo que eu fico remoendo isso. Isso teria relação com o interesse do Elon Musk de ir para Marte? Cara... Você acha que ele tem essa consciência desse... Eu imagino que ele saiba muito mais coisa do que a gente imagina, né? Penso que sim. Mas assim, eu tenho, por norma, quando eu posso elogiar alguém, eu elogio. Sim. Quando eu não posso... Você prefere guardar. Eu me calo. Sim. Porque assim... Mas não necessariamente seria uma crítica, né? Ele querer ir para Marte, né? Fazer críticas, nós temos que fazer. A leitura dos fatos. Construtiva, né? O que Daniel faz, o que Rogério faz, são fatos, então todo mundo tem que ler e criticar numa boa. Então eu não tenho problema em criticar fatos de ninguém, como também... Mas assim, as intenções de Elon Musk é que não estão claras, e a sua pergunta me remeteria
a isso. E assim, como Porque eu também lido parece- com a vida espiritual, Parece que o objetivo dele é ter um plano B para se a vida acabar no planeta Terra, o que é declarado, pelo menos. dele e de vários É. outros. E se fôssemos nós dois a sermos bilionários, Sim. também estaríamos Também estariam lidando com essa pensando nisso. perspectiva. É. Então, assim, eu não me sinto bem criticar bilionários, porque Sei. a impressão que a gente sempre tem é que é por inveja da gente, porque se a gente Lógico. pudesse, os bilionários Claro. seríamos nós. Mas com essa Mas, ideia assim, de terem tantos bunkers e isso colônias, daí é a complicado. pergunta que fica é, na sua opinião, o que eles sabem que o resto da humanidade não sabe? Eles sabem muitas coisas. Eles aí é que é complicado dizer, mas seria algumas. Perto de 20 a 30 famílias sabem de muitas Sabem. coisas. Eles e sabem- parte eles- do que eles sabem, os 200, um clube é maior de umas 200 famílias sabem. Sim. Você Sabe- acredita naquela ideia do Charles Hapgood de que vai ter um abalo geofísico na Terra, assim como houve na época de Atlântida? É inevitável. Quando Charles Hapgood escreveu aquele livro dizendo, ó, a crosta terrestre, essa camadazinha, é igual a casca de uma laranja solta. Ela se acomoda ali, Ela se com o acomoda. derretimento das geleiras. Há 12 mil anos atrás é porque era muito gelo nos Muito polos, peso, né? muito peso. Houve Aí- alguma coisa que... Né? Agora não tem essa quantidade de gelo, porque há 23 mil anos que está tendo descongelamento do gelo na Terra inteira. Aquecimento Mas global. e essa questão do Mas o núcleo teu da núcleo- Terra? É isso? Tem inversão de polo, tem não sei o quê. E assim, os vulcões, as placas Sim, tectônicas e o ciclo mesmo de vida dos benditos vulcões. Não Agora é nós o chega- vulcão, são os supervulcões que a Terra tem. Nós chegamos num dos temas principais da nossa conversa. E essa quantidade terrível de terremotos que estão acontecendo nos últimos Isso dias? que aconteceu semana passada foi muito complicado. Eu sou quase um geólogo. Entendi. Eu tenho formação acadêmica de administração de empresas, sou formado, tudo. Mas eu fiz um curso de geologia que eu larguei faltando só fazer o relatório na Universidade é mesmo? Federal do Caramba. Rio Grande do Norte. Entendi. Então, assim, a minha mente é de geólogo, ainda que eu não tenha diploma. O que você E acha eu, que... e eu cheguei a fazer um curso no Instituto do o IAG da USP, Instituto de Astronomia e Geofísica Legal. da USP. Eu estudei bastante terremotos. Uhum. E assim, aquilo nunca aconteceu, brother. Numa mesma placa tectônica, No Círculo de Fogo ali do Pacífico, 7, 8 terremotos. não tem precedentes isso, né? Nunca aconteceram. Nunca aconteceram. É um negócio ao concurso total, né?